lá, com o desenvolvimento de novas tecnologias, passamos a lidar também com novas realidades. E com o problema, por exemplo, da radiação e seus efeitos na saúde das pessoas. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado é o doutor em radiologia da Unesp de Araçatuba, Gilberto Cocletti. É isso? Isso. Muito prazer de ter aqui o senhor no nosso programa. Prazer todo meu. Bom, vamos definir então o que é radiação para começar. A radiação é qualquer forma de energia que se propaga pelo espaço sem carregar alguma matéria. Tá? Então, qualquer tipo de energia no espaço é uma radiação. É uma energia invisível, então? Invisível. Radiação é invisível. Nós não enxergamos a radiação. Em um dos malefícios é esse, nós não percebemos que ela está presente. Bom, e ela está presente? Está presente, sempre está presente. Ou em alimentos, ou em materiais, tipo alguns materiais fluorescentes, né? Como o próprio interruptor produz tem uma certa energia radioativa ali. Né? Por exemplo, o interruptor ele fica claro durante a noite, aquilo é radiação. É um tipo de radiação. Ela é uma radiação inofensiva, mas é uma forma de energia que está ali. Por exemplo, aqui no nosso estúdio estamos envolvidos com a radiação. Nós podemos ter elementos radioativos, sim, em proporções pequenas, mas nós podemos ter. E quando nós caminhamos aí pelas ruas, nós temos a radiação originária dos raios solares, né? Então é um tipo também de radiação na qual nós temos que nos proteger, principalmente. Bom, existe vários tipos de radiação. Existem os que causam mal e outros que são inofensivas. Exato. Isso é bem definido? É bem definido, né? Existe um espectro eletromagnético que define qual que é a radiação que causa ionização e aquela que causa ionização de uma forma muito menor, né? E aquelas que não causam ionização, como, por exemplo, a luz visível, inclusive, né? Então, uma das luzes, aqui onde começa no espectro, a radiação que ioniza, causando já alteração de tecido, é a infravermelha, radiação infravermelha. Quer dizer, essa é a nociva. Ela é nociva, como também ela pode ser benéfica ao homem. Assim, ela até é utilizada para tratamento. Isso, né? Exatamente. Né? Quer dizer, o problema está na dosagem, é isso? A dosagem também. Uhum. Né? E também na radiosensibilidade de cada indivíduo, de cada tecido que compõe o nosso corpo. Bom, dá para definir, então, o que seria mesmo prejudicial à saúde de princípio, assim? A radiação, ela é prejudicial a partir do momento que ela vem como, vamos botar em doses, né? Que as doses são definidas didaticamente, só que não tem como eu falar que a dose que para você causou um efeito, ela vai causar efeito em mim. Porque, como eu já disse, cada um tem a sua radiosensibilidade. A dose, ela pode servir de acordo com o tipo de radiação para um tratamento, tá? Agora, nos acidentes, às vezes aquela dose vamos supor, uma dose que abrange o corpo todo de um indivíduo, causa às vezes até a morte, né? Então são os acidentes. E na radioterapia, a dose restrita a uma determinada área vai causar o quê? Benefício ao indivíduo na regressão do câncer, como um exemplo. Né? Uhum. Então isso é muito relativo, né? Dose e área, isso é significante. Mas, por exemplo, assim, como a gente falou no início do programa, alguns aparelhos, eles propagam isso, a radiação? Eles emitem a radiação. Emitem radiação. Isso. Só que é assim... E alguns que estão assim no dia a dia, por exemplo, telefone celular, ele emite uma radiação? Emite uma radiação, né? A radiação do celular, ele está no espectro eletromagnético. Então, é uma polêmica muito grande em cima disso, porque ele está incluso naquela faixa de micro-ondas. E o micro-ondas, ele modifica a matéria, mas de que forma? Dando calor a ela, né? E é controverso a conversa a respeito disso no mundo científico, porque principalmente lá, naquelas pesquisas realizadas pelo mundo todo, né?
alguns trabalham com seres vivos e eles provam que existe uma modificação. O Reino Unido é o local lá onde mais se estuda a radiação. Uhum. Então existem pesquisas realizadas com camundongo onde a radiação do celular causou atrofia de células nervosas. Agora pensa bem, uns falam que sim, outros falam que não existe possibilidade alguma. Então o ser humano ele fica vendido em relação a isso. Ele não sabe em quem acreditar. Não sabe em quem acreditar. Então, levando-se em consideração que existe o bom e o ruim, é bom se evitar o excesso. Né? O que seria excesso no trato com o celular, por exemplo? Então, o excesso científico seria o local de se usar o telefone celular. Alguns falam que se usar o telefone celular dentro do carro, existe um malefício muito grande. Dentro do carro. Então, o celular deveria ser usado em local aberto. Mas aberto, existe pesquisa em cima disso. Agora, como afirmar totalmente a respeito desse dado? Fica assim, muito complicado. Também porque celular todos têm. E o poder econômico envolvido nessa questão. A roda é muito grande, né? Então, e todos tentam acompanhar a tecnologia, né? As vantagens que um celular nos permite hoje é uma coisa... E desvantagens também, né? Tem as desvantagens e vantagens. Não só da radiação, mas de outras também, né? É onde nós temos que limitar, né? O uso do celular. Quer dizer que é recomendado que se limite o uso do celular, principalmente em locais fechados. Exatamente. Então, principalmente, hoje a tecnologia vai avançando, os telefones vão modificando, né? Vão ficando mais protegidos, mas nós já tivemos histórias aí de celular explodir espontaneamente. Isso é uma verdade, embora algumas empresas neguem. Mas essas notícias sempre são abafadas, né? São, porque isso na mídia depõe contra a fábrica do equipamento. Né? Bom, o senhor falou também do micro-ondas. Bom, ele está preparando o alimento que as pessoas vão comer. Uhum. E aí? Então, o micro-ondas, o uso dele realmente é para aquecer o alimento, né? Então, aproveita-se as micro-ondas, que é a capacidade de também produzir uma energia. Essa energia é o calor, em forma de calor. Mas o micro-ondas, ele é bem protegido, né? Ela não sai fora do micro-ondas, existe lá uma tela protetora. Quer dizer, o problema seria que essas ondas saíssem do aparelho. Agora, a questão de colocar um alimento lá e ele receber essas ondas não altera o alimento? Não altera o alimento, né? Alguns falam assim, mas não fica aquele sabor. Pode ter uma certa modificação no sabor, mas não é uma radiação que fica no alimento. É diferente vamos dizer, de uma radiação natural que tenha contaminado o alimento. Então o micro-ondas ele se presta, ele é muito prático para o aquecimento do alimento, né? Uhum. E até em laboratórios também se utiliza o micro-ondas para aquecer alguns reagentes. Então nós não devemos descartar essa tecnologia, que é uma vantagem muito grande. Bom, e os computadores também? Computador. O problema do computador é a tela do computador, né? Existe uma enganação muito grande quando se fala, eu vou colocar um filtro na frente da tela do computador. É mentira, isso aí esse filtro ele não barra a radiação. O que barra a radiação da tela do computador é o próprio espaço entre a pessoa que está trabalhando diante da tela do computador ou mesmo da tela de TV, que é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Sempre se falou para a gente se manter distante da TV, mas hoje a gente fica muito próximo ao computador, né? Distante. Então, o ideal é o mais afastado possível do notebook, principalmente notebook, que forçosamente o teclado está muito próximo da tela. Então, quanto mais distante, melhor. Bom, mas que problemas, por exemplo, a tela do Problemas computador de visão, porque a radiação, no caso, você sabe que dentro dos nossos olhos tem o cristalino, um cristalino em cada olho. E o cristalino ele é muito sensível à radiação. É por isso que hoje se usa os óculos com proteção ultravioleta, é essencial. Tá? Quem tem os olhos claros, principalmente, são mais receptivos, né? A barragem dessa radiação é menor, né? Porque o cristalino ele acaba por sofrer danos. E o dano maior que em relação à radiação é a formação de cataratas, né? Então nós devemos evitar realmente
que nossas crianças fiquem muito próximas da TV, porque tem crianças que adoram ficar ali próximo, parece até que quer entrar na TV. O bichinho que está sendo mostrado vai cair no chão ali perto dele. Então a criança tem que ser barrada nessa... Bom, a proximidade é prejudicial. E o tempo de exposição também? O tempo já passa a ser o cansaço, né, dos olhos em relação ao que está sendo mostrado, né? Então, mesmo quem trabalha com radiografias, dando laudos radiográficos, até de olhar a radiografia contra o negatoscópio também causa um cansaço visual, mas é o cansaço visual, não é devido à radiação, porque estando distante da tela, a radiação não chega aos olhos. O senhor falou da catarata, que é um problema comum, muito comum, principalmente aqui na nossa região. Isso. Que é uma região com muita incidência de luz solar, né? Exatamente, Araçatuba. E a gente tem que falar do sol também, que sol, exatamente. É uma fonte de radiação. Eu não sou, assim, dermatologista, mas eu vou dizer a âmbito de radiação, né? Você sabe muito bem que o nosso mundo mudou e mudou para pior, né? Então, com toda a perda daquilo que nós tínhamos, de fatores essenciais de vida, de preservação, está acabando devido a gases tóxicos sendo liberados aí na atmosfera. Então, a camada de ozônio existe um buraco, né? A camada de ozônio está desaparecendo. Então, aquilo que vem de fora, que era barrado pela camada de ozônio, são as radiações cósmicas, né, nós chamamos, que vem lá, vários tipos de radiação, mas aquela que mais nos atinge é a radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta, ela causa dano na pele, levando à formação de algum tipo de câncer. Alguns, vou dizer, mas o mais corriqueiro é o carcinoma basocelular. O carcinoma basocelular é um fator, né, na pele. Outro fator seria o indivíduo que trabalha no campo. Forma-se no lábio um tipo também de câncer chamado carcinoma espinocelular, que é comum em trabalhador rural que não passa o filtro solar. Então, ao sairmos de casa, nós temos que, quem tem pele clara, obrigatoriamente tem que passar o filtro solar na face, nos braços, onde vai ficar exposto. Então, nós percebemos assim nitidamente na população, que eu acho interessante, inclusive, principalmente as mulheres que trabalham em Araçatuba com mototáxi. Elas se protegem, elas colocam luvinha, vem até aqui a blusa. Isso é inteligente por parte delas. A tendência realmente é se prevenir, porque a radiação causa ionização, ela causa a chamada radiodermite, que tem 3 graus de radiodermite. A primeira é aquela forma avermelhada, depois já vem uma que é bolhosa, que é mais agressiva, né? Quando está exposto ao sol. E a terceira, que é aquela queimadura que causa, inclusive, deixa marcas, né? Cicatriz, atingindo o tecido conjuntivo. Então, a radiação está aí à disposição. Nós temos que nos prevenir, porque não é só do sol que vem a radiação. Está no nosso meio hoje. Assim, quer dizer, mesmo a exposição somente do sol hoje já seria prejudicial, mas nós estamos expostos a muitas outras. Muitas outras. É prejudicial. Isso vai se acumulando no organismo? Eu queria que o senhor respondesse depois do nosso intervalo. A gente volta já já. Continue ligado. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta é agora ou agora.
grande liquidação de neurônios. Aproveite! Comprando agora os nossos produtos, você se transformará num imbecil fumado, ou um idiota cheirado, ou mesmo um débil mental picado. Mande todo o seu dinheiro agora, depois o do seu pai, da sua mãe e de quem mais você conseguir. Não tem dinheiro para drogas? Que vergonha! Nós aceitamos toca-fitas, relógios, tênis. Use drogas. Você só não será um jumento perfeito, porque ninguém é perfeito. Seja burro, use drogas. Hoje no programa Cidadania em Pauta, estamos falando sobre radiação e seus efeitos na saúde das pessoas. O nosso convidado é o doutor em radiologia da Unesp de Araçatuba, doutor Gilberto Cocletti. Bom, a gente terminou o bloco anterior falando se existe um acúmulo de radiação no organismo das pessoas. Essa chamada dose acumulativa não é que a radiação vai ficando no nosso corpo. Uma radiação mais uma radiação, não é isso. Essa dose acumulativa é o dia a dia. Então, hoje, meu corpo sofre uma lesão devido a uma dose de radiação. Amanhã, novamente. Depois de amanhã, novamente. Então, o que acontece? Tecido e tecido vai se alterando devido a essas doses. E diminuindo, assim, a chance desse tecido se recompor. Então, essa aqui é a dose acumulativa. E também chamada de doses somáticas, né? E a dose somática, ela pode ser de uma forma imediata ou aquela uma chamada de dose também genética. A somática, ela pode ser direta. Direta é aquela que o indivíduo sofre no momento a ação da radiação. Então, ele tem uma alteração a nível, vamos supor, de pele ou mesmo a nível sistêmico, imediatamente após a radiação, que eu já disse o caso da radiodermite. E a indireta é aquela que o tecido, né, e o meio onde está esse tecido sofre alteração. Sofre alteração e levando mais para frente ou a manifestação através de alguma patologia, no caso de um câncer. Um fator que ocorre assim, um fator químico de alteração, seria a radiação. Como ela é ionizante, ela desestabiliza outros tipos de átomos, né? E o átomo da água, vamos ser bem simplistas, né? Ele transforma aquela água que estava no corpo do indivíduo, porque nosso corpo contém uma porcentagem muito grande de água. Certo. Então, aquela água no local, por transformação química e física, a água, que é H2O, ela se torna H2O2, que é água oxigenada. E a água oxigenada, ela é estritamente tóxica ao organismo. Tá? Então, esse é um fator indireto. Mas essa transformação acontece dentro do corpo? Dentro do corpo, através da passagem da radiação. Quando a radiação é absorvida, isso acontece. Quando a radiação passa pelo corpo, às vezes não acontece. E essa radiação é absorvida de que forma? Pelo organismo. Então, quando se trabalha com radiação, o ideal seria que a radiação não fosse absorvida pelo corpo. Quer dizer, no caso de tratamentos usando a radiação, é isso? Isso. E também no caso de alguns exames radiográficos, né? Então, todos os exames existem critérios em relação ao corpo de cada indivíduo, né? A área ser radiografada, então tudo isso está bem explícito na informação ao técnico de radiologia, né? Ao profissional da área de radiologia, eu não vou dizer só ao técnico, tá certo? Mas a pessoa, por exemplo, até no caso, a pessoa que vai lá, existe um estudo, Sim, lógico, um trabalho para saber quanto que as pessoas podem receber de radiação. O senhor disse que cada indivíduo tem o seu fator limite, de né? Radiosensibilidade. Isso. Então, e como que é feito isso, então? Como que é feito? Didaticamente, através de doses, né? Então, são doses, assim, específicas. Mas qual que é o meu medo? Será que essa dose, para você, seja X, para mim vai ser idêntica? Então, então eu prefiro evitar, certo? E como eu disse a você, desses efeitos somáticos, existe também o efeito genético, que é de onde o nosso cromossomo ele é afetado
cromossomo seria, vamos dizer, bem simples, um armário cheio de gavetinhas e cada gaveta tem uma informação. Sim. Tá? Então, você vai ter os cabelos pretos, o seu braço, a sua estatura. Então, são informações de formação do corpo do indivíduo. A radiação passa por lá, entra nessa gaveta e altera a informação, danifica a informação. Então, eu vou ter o efeito genético. Então, mudou a informação de herança. E é onde vem as mutações, né? Vem indivíduos que, foi mostrado agora com aquele trabalho excelente, quando foi feita a documentação de todo o código genético, né? Que é o projeto Genoma. Sim. E tem os genes com informações que o indivíduo poderá ter aquele tipo de câncer. Sim. Então, eu posso não desenvolver. Tenho um filho que eu tomei a radiação, passei pela radiação, eu passei pela informação para ele. Então, ele fica predisposto se houve a alteração no cromossomo, no gene, né, do cromossomo. Às vezes, para ele, tudo bem, não influenciou em nada. Mas para o filho dele pode influenciar. Então, isso dá uma distância, às vezes, até de 25 anos. É o que acontece em Hiroshima e Nagasaki. Até hoje, nascem lá verdadeiros monstros. Por quê? Aberrações da natureza por fator de mutação genética. Ainda hoje acontece Ainda hoje. Isso não é divulgado, né, doutor? Não é divulgado. E eu vou te dizer uma coisa, no Brasil mesmo, nós temos um acidente, né? Que é aquela bomba de cobalto que foi aberta em Goiânia, e aquilo lá virou um cemitério, tá tudo guardado dentro de containers. Mesmo assim, não se consegue recuperar tudo aquilo que saiu de dentro da bomba, o isótopo radioativo, né? Aquilo é um isótopo, ele emite radiação naturalmente. Dependendo do isótopo, dá 500 anos de eficácia na emanação de radiação. 500 anos? Como tem também a radiação encontrada em água, né, na áreas de tratamento. Em Araxá, nós temos lá uma fonte, Dona Beja, que ela emite uma radiação, mas ela é uma radiação utilizada medicinalmente para tratamento dos rins. E se não se tomar a água imediatamente, essa radiação já passa a não existir mais. Por quê? Porque o tempo de vida útil dela é pequeno. Então você ingere e ela vai agir no seu corpo de uma determinada forma. Então age como um benefício. E tem um malefício que eu já disse, que são os acidentes, não é? A gente sabe que existem muitas coisas que a gente não fica sabendo. Eles experimentam, por exemplo, até a bomba, a criação da bomba, existem muitos experimentos. E eles têm essa responsabilidade. Por exemplo, a gente pode estar soltando aí no ar muita radiação que a gente nem está sabendo, como o senhor disse, ela é invisível. Olha, às vezes eu me pergunto, por que uma bomba atômica? Poder. Poder do quê? Poder sobre um outro país? Então, muitos usam... Como se usam... houvesse mesmo uma fronteira, né? Porque a radiação, não tem fronteira. Está indo aí para o mundo todo, né? Não tem fronteira. Aquilo que aconteceu em Chernobyl foi um acidente. E Chernobyl hoje, eles não mostram mais. Teve até o aniversário do acidente semana passada. E hoje os danos lá são terríveis. Terríveis. Muitos morreram. Muitos estão morrendo. Muitos ainda morrerão devido a esses efeitos genéticos, tá? E quando você me perguntou por que tanto câncer, né? São vários os fatores. E um dos fatores que leva o indivíduo a ter câncer realmente é a modificação, né, do DNA de cada indivíduo. Então, temos que tomar muito cuidado, realmente muito cuidado. O senhor falou assim, com relação à pele, aos olhos, né, a exposição ao sol, e também ao computador. E que outros órgãos podem ser afetados? Todos os órgãos podem ser afetados, cada um com a sua radiosensibilidade, tá? Uns têm maior sensibilidade e outros menores. Então eu vou te dizer uma coisa, a radiação ela é útil sim, só que não é só o câncer que está sendo irradiado.
Então, a radioterapia a gente fala assim, né? Faca de dois gumes. Ela está ali tentando resolver um problema. Pode aparecer outro no futuro? Pode. Mas a tentativa sempre é de aumentar o tempo de vida de cada indivíduo. Preservação da vida, né? Então, essa radiação é uma radiação que trabalha a favor do ser humano, né? Apesar de tudo. Porque o indivíduo, ele está com um problema sério, ele tem que ser irradiado, é uma forma de tratamento, então deve ser tentado sim, né? Agora, o que não pode acontecer é de um indivíduo trabalhar com um equipamento que desregulado, fazendo radiografias com tempo excedente, com quilovoltagens altas não sendo necessárias. Então, o indivíduo tem que ter o conhecimento. E é por isso que hoje nós temos essas escolas de cursos técnicos de radiologia, porque só trabalha diante de fonte de radiação quem sabe manipular a radiação. De que forma se manipula a radiação? Trabalhando com a máquina correta, de forma correta. Certo? Essas máquinas, elas são sempre? Existe um trabalho em cima disso? Não. É a responsabilidade nesse sentido? Então, a informação que nós propagamos aí nos cursos de pós-graduação, tanto especialização, mestrado, doutorado, os próprios alunos da graduação, é que a cada ano seja feita uma revisão do equipamento, para que não aconteçam acidentes, né? Para que o indivíduo não tenha que dar um tempo de exposição maior para se obter uma imagem radiográfica. Então, vou sair de férias uma semana, essa semana aproveita, chama o técnico, ele recolhe o cabeçote do aparelho, manda para a fábrica faz uma revisão, e quando ele chegar de férias, o aparelho já está montado para ele continuar trabalhando. De forma honesta, né? De caráter assim, bem profissional em relação ao ser humano. Uma porque essas pessoas estão mais suscetíveis, né? Estão trabalhando ali direto, exato. né? Porque você sabe que você fica exposto à radiação quando você está passando por um exame radiográfico. Agora, você confia cegamente no profissional. Então, o profissional tem que ter o respeito com o ser humano, sabendo o que ele está provocando no indivíduo que está sendo radiografado. Eu errei, vou fazer de novo. Não, não é assim. Evite o erro. Uhum. Tá? Por quê? Se eu faço uma radiografia agora, vou fazer outra. Eu dobrei o tempo de exposição em cima do indivíduo. Isso não é bom. O erro evitável é ótimo. Quanto menos a radiação, quanto menos as pessoas estiverem expostas, melhor. Melhor. Né? Então é por isso que se prega, né, que o técnico de radiologia tem o conhecimento. Bom, a gente agora, mudando um pouquinho o enfoque, as antenas de celulares, porque o nosso tempo está assim, acabando, eu queria que o senhor fosse bem conciso, estão sendo instaladas aí em tudo quanto é lugar. E aí, o que pode isso acontecer para nós? Os trabalhos científicos lá no Reino Unido, eles falam que o ser humano cada vez mais está espetando a Terra. Então, vão colocando espetinhos, olhando a Terra, parece espetinhos colocados. Mas existe uma polêmica muito grande, um trabalho deles dizendo o seguinte, que quando se vive debaixo de uma torre de celular, pode acontecer alguns problemas. Que tipos de problemas? Alguns falam até de inversão, porque dentro da corrente sanguínea, as células têm um caminho próprio. Tem células que ficam na periferia, outras células no centro do vaso sanguíneo. E pode ocorrer a inversão. Tá? Essa inversão, em um trabalho que eu li, disse o seguinte, que pode levar o indivíduo até a ter uma leucemia, que é uma alteração muito de células do corpo. Mas e quem cuida disso? Então, a Anatel que cuida dessa parte. Eu vou voltar, tá? Eu fiquei muito na enrugação aqui. Achei que eu engasguei demais. Então, olha para a câmera e faz a pergunta de novo. Tá. Bom, e quem é o órgão fiscalizador deste processo? Hoje no Brasil é a Anatel, né? Então, eu acho que qualquer dúvida, a Anatel tem condições de informar, né, a respeito disso. Eu não sou a minha linha de pesquisa não é
telefonia celular e a onda que o telefone utiliza, né? Mas o que é importante frisar é que a população deve estar atenta a isso, deve né? estar atenta, deve procurar o conhecimento a respeito disso. Não quero causar uma chamada radiofobia, né? Que é o medo da radiação e tal. Isso aí não adianta, porque a nossa tecnologia avançou e nós necessitamos. Parece que não tem volta, né? Não tem volta, não tem como. Mas é preciso estar atento. É preciso estar atento. Hoje nós temos a internet aí, entra na internet, no Google, vai atrás, lê os trabalhos de pesquisa, são vários números, centenas, dezenas, sabe, milhares de trabalhos estão aí, só que eles estão aí. Só ninguém chega e fala assim, ó, não pode. Ou pode com restrição. Então, mas não fica claro, né? Não fica claro. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua presença. O assunto é muito importante e interessante. Eu que agradeço. O nosso programa termina por aqui. Se você quiser enviar sugestões para os assuntos a serem discutidos, você pode mandar um e-mail para o cidadaniaempauta@camaraaracatuba.com.br. Eu aguardo a sua participação. Até lá!